Atualidade com Marcos Figueiró. Bom dia, pessoal, estamos começando mais um programa Atualidade com Marcos Figueiró. Neste sábado de muito calor e um tempo maravilhoso para as pessoas veraneando nas praias do nosso litoral norte. E nós da Rede Litoral de Televisão fazendo toda aquelas cobertura. Nós estamos aí com uma estação verão montada lá em Capão da Canoa, na beira-mar. E vão nos visitar, conheçam todos os apresentadores, assistam ao vivo os programas sendo gravados. Hoje nós estamos gravando um programa aqui em Tramandaí. Então o nosso estúdio hoje é a casa de um escritor, de um professor, Julião Aybar Teche. E nós vamos conversar com ele. Tudo bom? Bom dia, seja bem-vindo ao programa Atualidade. Bom dia, amigo, bom dia aos teus telespectadores, uma satisfação falar para vocês. Certo. Professor, é a primeira vez que a gente está conversando com o senhor. Eu particularmente não lhe conhecia e fui indicado aí por um grande amigo aí, e o Pedro Paulo Oliveira, que me falou, olha, tem um escritor que mora do lado da minha casa, e eu, Marcos, vá conhecê-lo e de repente gravar aí uma entrevista. E eu disse, tá aí, ó, o nosso trabalho dentro do Atualidade é dar visibilidade a tudo que precisa ser mostrado, dar visibilidade às pessoas que fazem um trabalho legal como o senhor está fazendo. E vamos hoje saber um pouquinho da sua história. Vamos deixar aí para a posteridade, porque além de passar na televisão, no canal 681, em HD da Claro TV, nós também disponibilizamos este programa no meu canal lá no YouTube, Marcos Figueiró. Basta acessar, se inscrever, compartilhar e vocês terão lá para o resto da vida lá o programa gravado lá. Basta o senhor copiar o link e mandar para os seus amigos, para as pessoas que querem conhecer quem é Julião Aybar Teche. Professor, o senhor me fala um pouquinho da sua história. O senhor é natural da onde? Eu sou natural de Brasino, 3º distrito de Tapes, que hoje, com a emancipação de Cerro Grande do Sul, virou 1º distrito de Cerro Grande do Sul. Então, na verdade, hoje eu sou natural de Cerro Grande do Sul. Tive a satisfação agora, esse ano, de participar de uma feira do livro, convidado pela secretária de Educação lá de Cerro Grande do Sul. Foi uma maravilha. Conheci parentes que eu não sabia que existiam lá. Olha só. Uma maravilha. Quando disseram meu nome lá no auditório, da minha presença lá, veio uma menina assim, o senhor é Aybar? Eu sou neta do Leonardo Aybar. O Leonardo Aybar foi um primo meu que nos criamos juntos. Sim, então, sim. E a mãe dele fez um guarda-pó de saco de açúcar, que era como fazia os guarda-pó para nós lá naquela época, mais grande que devia ser. O meu era mais curtinho, mas também era de saco de açúcar. Sim. E ele ganhou o apelido de vigário por causa do comprimento do guarda-pó. E como eu andava junto com ele, eu era o sacristão. Cerro Grande do Sul fica perto da onde? Cerro Grande do Sul tem Tapes, aí tem Sentinela do Sul para a direita. Ah, perfeito. E Cerro Grande do Sul é só mais... Só para a minha audiência se situar. É mais além um pouco, né? Certo, Sentinela certo. do Sul. E foi lá que eu me criei e trabalhei na lavoura até os 20 anos e concluí o 5º ano na escola do Brasino. Aham. E tirava sempre o 2º lugar. Olha, o primeiro dava para a filha de um ricaço. Mas eu tirava sempre o 2º lugar. Com 12 anos eu fiquei pronto. E trabalhei na lavoura do meu pai até os 20 anos. Uhum. Larguei o cabo da enxada quando eu não fui servir, o exército não me quis, e eu não fui servir, digo, vou fazer uma experiência em Porto Alegre. Terminei a plantação da lavoura do pai e me mandei para Porto Alegre. Não consegui emprego em Porto Alegre, não consegui em São Leopoldo, em Sapucaia, aí São Leopoldo eu consegui, servente na fábrica de armas Amadeu Rossi, lavando peça, varrendo seção, abastecendo 70 homens. Bah. Os 4 primeiros meses o meu trabalho foi esse. Mas já estava de novo repetindo o 5º ano primário para fazer a admissão ao ginásio, à noite. Sim. E realmente eu fiz a admissão ao ginásio, passei, fiquei 5 anos nessa empresa. Aí eu parei de ser servente de varrer seção e me deram uma máquina para operar alinhamento de cano interno. Então o cano era polido por dentro, colocado na frente de uma lâmpada fluorescente e numa prensinha, aquela lâmpada emitia 2 raios dentro do cano. Sim. Se o raio se mexesse, porque o cano estava torto, então a gente tinha que deixar os raios paradinhos girando o cano.
no último ano que eu fiquei lá, fiquei 5 anos. No último ano eu já era auxiliar do chefe. Sim. E estava com o ginásio concluído. Pois é, e engraçado que quando me falaram o seu nome, Julião, eu perguntei, mas Julião é o nome ou é um aumentativo de Júlio? Não, é Julião, viu, pessoal? Eu não estou falando errado. Então é Julião Aybar Teche. Esse é o nome do professor. Vou explicar por que sou Julião, embora não tenha esse tamanho todo, né? Perfeito. É que meu avô era espanhol imigrante, meu avô materno. Certo. Espanhol imigrante, e na Espanha ele se chamava Julián. No Brasil traduziram para Julião, e a minha mãe homenageou o pai dela me dando o nome do pai dela, que era meu avô, Julião. Sim. E eu fiquei Julião. O médico riu muito esses tempos, queria ver como é que chamavam ele quando era neném de Julião. Né? E na sala de aula, quando eu virei professor, na sala de aula eu me apresentava, eu não dizia nada, eu ficava na ponta dos pés e escrevia lá na beiradinha de cima do quadro o meu nome. Sim. Igual estou dispensando professor, estou dispensando senhor, meu nome é Julião. Estava todo mundo rindo, né? Então, eu me diverti bastante já com esse nome, né? Sim, Julião. Sim. E o Teche também é o meu avô paterno, que é alemão imigrante. Sim. E que está me proporcionando, já que nós estamos tratando de livro, estou escrevendo agora realmente um livro, que é a minha autobiografia. Mas eu escrevi agora para uma antologia dos 200 anos da imigração alemã em São Leopoldo. São Leopoldo é berço da colonização alemã. E nós estamos fazendo uma homenagem aos 200 anos da imigração alemã com uma antologia do Centro Literário. Sim. E eu escrevi um texto de volta ao ponto. Porque esse meu avô alemão, com certeza, desceu por ali. E foi para lá naquela região lá de Tapes e Brasília, lá em Cerro Grande. E eu, coincidentemente, não saí para vir para São Leopoldo, eu saí para vir para Porto Alegre. Não deu. Sapucaia, não deu. Emprego, pedi em todas aquelas empresas lá, não consegui. Vim conseguir em São Leopoldo, que coincidência. Então, o título do meu texto é De Volta ao Ponto. Da onde o meu avô veio, eu vim para lá. E São Leopoldo, assim como se eu fosse leopoldense, cara. Sim. O que eu já fiz por essa cidade lá, desenvolvimento centro comunitário, fui presidente da comissão de comunicação do centro comunitário, 3 anos, programa na rádio. Depois eu fui presidente da HPAM, tinha a HPAM em Porto Alegre do Lutzenberg, né? Sim. E tem a HPAM em São Leopoldo, Núcleo Leopoldense. Agora mudaram o estatuto, mas era a HPAM Núcleo Leopoldense. E eu fui presidente dessa entidade. Sabe, lá tem o Santuário Padre Royce. Conhece São Leopoldo? Não? Tem o Santuário Padre Royce, tem um mato. Tem 2 matinhos em São Leopoldo, na área do município. E esse é um deles. E esse mato estava doado para um museu. E eu bati até derrubar a doação. Já estava lei e tudo. E o mato está de pé. Quando o professor se vira e fala para lá, ele está se referindo ao seu vizinho, que inclusive está aqui assistindo a gravação da entrevista. Por isso que às vezes ele se vira para lá e faz essa menção, né, professor? O nosso vizinho que está sendo... Essa figura aqui, que é o Pedro Paulo Oliveira, pessoal. É um policial militar aposentado que veio morar na praia aí e que teve eu tive a felicidade de ele me apresentar, então, o professor Julião, para a gente hoje estar conversando. Então, a minha origem, assim, é essa, velho. Agricultor, sei fazer todo o serviço. Até os 20 anos, eu fazia todo o trabalho da lavoura do meu pai. Metalúrgico, 5 anos. Depois, metalúrgico, mais 3 anos, aí chefe dos recursos humanos. Chefe dos recursos humanos de uma outra metalúrgica, fábrica de taxas e prego, que não existe mais em São Leopoldo. E eu fui lá, fico 3 anos. Nesse período, eu estava com o ginásio pronto, já estava cursando científico, e aí surgiu um concurso para a Previdência Social e me inscrevi. Como eu tinha matemática muito boa, como eu já tinha aprendido sobre os recursos humanos por causa da função, legislação previdenciária também em função do trabalho. Eu passei no concurso, virei para um funcionário público federal. Sim. 12 anos eu fui funcionário público da Previdência Social. Cheguei à penúltima função de uma agência. Quando eu saí, pedi demissão para abraçar a profissão de professor, eu já era chefe do serviço financeiro da agência de esteio. Olha que bacana.
Professor, e que idade... Daí o senhor depois começou a lecionar na universidade. Qual foi a universidade que o senhor lecionou? Primeiro eu cursei na Unicinos, o curso de Letras Português, tá? Licenciatura plena na Unicinos. E nesse período eu era funcionário da Previdência Social. E aí depois eu decidi, eu fiz concurso de magistério estadual. Passei, eu sou bom de concurso. Sim, concurseiro. Concurseiro. Passei no concurso da Previdência, do magistério estadual. Quando eu fui nomeado, eu comparei salário, 2 meses de férias, eu tinha só uma vantagem. Eu podia acumular contrafunção no INSS, não me deixavam. Sim. Pedi demissão. Pediu demissão do INSS. Pedi demissão do INSS e fui ser professor de Estado. Sim. Que depois poderia acumular também com a faculdade, né? Sim, o que aconteceu. Sim. Eu saí exatamente para isso. Nessa escola do Estado, em pleno estágio probatório, eu comecei a aplicar o conteúdo desse livro aqui. Que esse livro se chama Escrever Bem, Ler em Voz Alta, Falar Sem Inibições. Olha aí, pessoal, você que é comunicador, você que trabalha aí com o público, vamos adquirir essa obra aqui, muito bonita, né, já está na sua 3ª edição. De 1000 livros cada. Né, de cada confecção de livros são 1000 exemplares, portanto, quase já fechando 3.000 livros sendo vendidos. Tem os últimos 200. Né? Escrever bem, ler em voz alta, falar sem inibições, ao alcance dos alunos e de você também. Então, tá aqui uma sugestão de leitura aí pro verão aí. Já vou aproveitar e já vou fazer uma propagandinha aqui, ó. Olha aqui, ó, Caolha. Professor, esses livros estão em livrarias, onde é que podem ser encontrados? Todos com o senhor. Só eu vendo meus livros. Olha só, exclusividade. Ainda recebe o livro autografado. É assim que se fala. A comunicação no diálogo dos Silvas. Ó, falar em Silvas, eu também sou Silva. Eu digo que eu sou Silva. Silva! E tem Silva que não compra o livro por causa desse título. Por causa desse título aí. Olha só, gente. Então, assim, ó, vamos ver que tem mais aqui, ó. Não é o mesmo. É o mesmo. Ah, o Caolha. Tá aqui o Caolha, que é o mesmo que eu já mostrei aqui. Portanto, pessoal, esses são os livros do professor Julião. Aqui, inclusive, tem um certificado, um destaque do Centro Literário de São Leopoldo, né? No ano de seu 30º aniversário de fundação, o Centro Literário de São Leopoldo, através do seu presidente, outorga o presente diploma ao associado Julião Aibarteste em agradecimento por divulgar o nome desta entidade nas feiras de livros que participa em todo o estado. 26 de agosto, São Leopoldo, de 2023, Volmir Trento, presidente do Centro Literário de São Leopoldo, que foi fundado em 26 de agosto, gente, de 1993. Olha aí, gente. Olha só. E aqui o professor estava me mostrando, quando ele participou das feiras de livros, aqui ele tem um costume de pegar assinaturas das pessoas algumas pessoas que compram os seus livros. E uma coisa que chama atenção, bastante professores, engenheiros de artes, engenheiro civil, olha, gente, psicólogos, advogado, médicos, dentistas, acadêmicos de engenharia, gente, só pessoas... Claro, gente, a leitura, eu sempre digo, professor, que a leitura capacita o homem a pensar, a falar. Pessoa que não lê tem uma dificuldade de se expressar, tem uma dificuldade de interagir. E a leitura, ela faz nos viajar. Às vezes a gente não tem condições de viajar pelo mundo aí, nós podemos pegar um livro, ler e viajar. Viajar nessa leitura maravilhosa, né? Eu lembro quando eu escrevi meu primeiro livro, que foi o Prognóstico 6164, eu também, as pessoas diziam, mas como é que tu tem que escrever? Como é que tu tira da onde? Gente, é transformar o papel no seu melhor amigo, não é verdade? Claro. Tu transforma o papel no seu melhor amigo. E tu vai devagar, vai escrevendo tudo ali, porque uma coisa eu vou dizer para vocês, o papel aceita tudo. E uma coisa muito interessante, professor, e eu aqui falando bastante em vez de entrevistar o professor, mas uma coisa que me fascina, a leitura me fascina, a literatura me fascina, é que hoje, se tu pegares esse livro, Caolha, ter lido ele há 2 anos atrás, 2 vezes, e ler ele agora, tu vai ler de outra forma. E principalmente para quem escreve, né? Sim, Por que eu não escrevi melhor que isso? A gente é crítico de nós mesmos, né? Com certeza. Professor, e como é que nascem essas obras? Então, voltando a esse livro aqui, então, eu comecei aplicando esse conteúdo aqui lá no 2º grau do Magistério Público Estadual.
no meu primeiro ano, repercutiu tanto na escola que os professores me perguntavam que trabalho que está fazendo com nossos alunos, que eles nunca perguntavam nada e agora estão perguntando. Sim. Eu digo, olha, eu entrei Instigou eles a falar. Eu entrei com o propósito, meus alunos não vão só ler e escrever, vão aprender a ouvir e a falar. Isso. Ouvir é muito importante. Muito. E a falar. E eu levava eles para o estúdio lá, eu levava para lá para falar no microfone e tudo. E a turma se soltou mesmo. E aí a universidade onde eu me formei soube e me chamou, me ofereceram 7 turmas. Olha. Essas alturas eu te disse que eu saí para poder acumular, eu já estava numa função da Secretaria Municipal de Educação de São Leopoldo. Certo. Chefe do departamento administrativo. Digo, 7 não cabe, mas eu faria o maior dos esforços para lecionar aqui onde eu me formei, se eu reduzir para 2. Mandaram eu escolher das 7. Olha, ainda teve o privilégio de poder escolher. E eu escolhi português para o direito. E português dei 5 anos de português para o direito na Unicino. Que legal, professor. E aí a Universidade Fevale abriu uma seleção para contratar um professor de técnica de comunicação verbal e oratória, 2 disciplinas, comunicação e oratória. E eu me inscrevi, faço da minha experiência, e mandei a avaliação dos alunos, de uma turma toda do português para o direito junto na inscrição. Concorri com 4 e ganhei a vaga. Eu fiquei 16 anos dando aula de técnica de comunicação verbal e oratória para jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, curso de extensão para todas as áreas, inclusive para os colegas. E quando eu comecei a dar aula, os alunos começaram a contar os tá e os né dos professores. Putz, é isso. E aí... Quem não passou por isso? E aí, o né. E aí me pediram para dar aula, daí eles também. Tá? Então eu dei aula lá para todo mundo. E como é que pode, né, professor? Nós comunicadores, quando a gente começa na área, Sim. é o né? É. O né presente. Pois então, né? É. Pois então, os vícios de linguagem, né? O né, na verdade, é um não é. Não é? Não é, que abreviaram para né. Pra né. Mas fica chato toda Poxa né, vida, né. E o pior é quando tem algumas pessoas, elas utilizam várias vezes a mesma palavra. Sim. E ela usa direto. Sim. Né? Bicho, ou então falou. Agora é tipo. Tipo. É tipo isso, tipo aquilo. Exatamente. E como é ruim para nós que não temos esse vício de linguagem, ou temos pouco, porque todos nós temos um pouquinho de... alguma coisa a gente tem o vício de linguagem. Mas quando a gente... E o pior é que quando a gente fala certo, nós somos taxados de pedante também, né? Ó, né? Nós somos taxados de pedante. Tu vem com essa linguagem pedante, com essa linguagem... Mas não é. Não. Por quê? Porque nós estamos acostumados a procurar falar corretamente ou usar as palavras, empregar as palavras. E o difícil é que quando tu está em determinados grupos, tu também tem que se associar. E falar corretamente não é falar difícil. Não. Você pode falar corretamente de forma fácil. Sem ser pedante. Sem ser pedante. É isso que eu pregava para exatamente, que bacana. Isso é muito interessante, né? Outro dia eu estava conversando com um colega meu, que eu trabalhei muito tempo no Poder Judiciário, no Fórum, e nós no balcão nós tínhamos uma linguagem. Sim. E às vezes, quando as pessoas chegavam no balcão, nós tínhamos que nos adequar àquele usuário que estava na nossa frente, porque talvez ele não ia entender a nossa linguagem, porque para nós, e principalmente nós que estávamos, quando eu cursava Direito lá na UBRA, Torres, eu também chegava lá, eu sabia o que o professor estava dizendo, mas e aquele que estava recém ingressando na universidade e que o professor falava lá precatória, ou falava algumas palavras difíceis lá, que as pessoas que estavam começando a faculdade não sabiam. Sim, isso é uma coisa que eu orientei os colegas lá. Quando vocês utilizarem um termo estranho, tem que explicar. Abre uma aspa, né? Um parente explica aos alunos aquele termo, mas não deixa de explicar, de mostrar. Então é fácil de se conviver com essas situações. Como é que nasce então, professor, os livros? Como é que o senhor se prepara? Bom, aqui é o seguinte, quando eu parei de trabalhar, eu escrevia para o jornal lá em São Leopoldo, muito, em função da defesa do meio ambiente, eu escrevi muito. Eu faço um livro só de textos que eu escrevi em função do meio ambiente. Não quero fazer porque essa é uma atividade que eu fiz
de graça. Trabalhei muito para o meio ambiente de São Leopoldo, de graça, e eu não quero ganhar dinheiro com isso. Essa é a doação minha. Sim. Né? Mas aí os alunos, quando eu anunciei minha aposentadoria, disseram, mas professor, nós vamos ficar órfãos sem as tuas aulas. Eu digo, então vou preparar um material para alguém continuar. Veio uma doutora de Santa Maria, em comunicação, adotou o meu programa de aula, adotou a bibliografia, e aí eu fui para casa, sossegadão, né, aposentado, agora vou preparar um material. Minhas aulas, isso aqui é minhas aulas, eu só montei, ajeitei. Quando eu estava na última palavra, eu dei um Ctrl+V. Perdi tudo, rapaz. Meu Deus. Quase me desesperei, quase desisti de escrever o livro. Aí eu chamei a minha filha, que é secretária executiva bilíngue, trabalha com a irmã lá em casa. Eu digo, olha o que aconteceu. Tu salvou, sabe? Então não tem como voltar. Não tem como recuperar. Era só clicar no negócio e voltava tudo, eu não sabia, né? Sim, sim. Sabe? Foi tudo. Mas tinha uma estrutura do livro prévia, né? Aí eu fui para a estrutura e reescrevi de novo. Então é um livro escrito 2 vezes. Mas é as minhas aulas, sim. É uma montagem. Este aqui, eu tinha poesias publicadas no jornal, tinha poesia publicada na revista, tinha muita poesia na gaveta. Eu tenho inspirações assim, sobretudo era de madrugada, quando eu acordava ou no pré-sono vinha a inspiração, eu escrevia e largava na gaveta do bidê assim, né? E aí eu, só com um livro, nas feiras do livro, viagem, hospedagem, mal dava para as despesas, às vezes nem dava. Eu vou fazer um livro de poesia para aumentar a receita nas feiras do livro. O senhor não começou escrevendo acróstico? Não. Quando a gente começa a poesia, a gente começa com os acrósticos. Pegava o nome do cidadão ou da cidadã e com a primeira letra ia formando frasezinhas, né? E só com as poesias que eu tinha escrito, eu montei um livro aí com 6 temáticas. Sociofilosófica, política, ecológica, que são as primeiras. Depois tem 2 gauchescas, tem 6 concretistas, tem uma nihilista e as últimas são românticas. E essas românticas é que me ajudam a vender o livro. Quando chega um casal de namorado, marido e mulher, vovô e vovó, mas chegam juntos assim, vamos fazer um momento romântico? E aí eu abro o livro na luz dos teus olhos e dou para ele ler para ela. E quando ele lê, ela já fica toda... Tudo envolvida. Aí ela retribui para ele lendo tua essência. Aí eu se abraço, se beijo e diz, vamos levar. Professor, eu vou presentear aqui a minha audiência do programa Atualidade com Marcos Figueiró. Gente, eu vou presentear vocês com uma poesia que fala sobre o sentido da vida, que diz assim, ó: o sentido da vida é inconstante. A gente acha, a gente perde a qualquer instante. Tenho achado e perdido, novamente achado, outra vez perdido. Assim como a chuva vem, a chuva vai. O sentido da vida também chega e sai. Quantos saudáveis, sofridos, outros doentes, sem sofrer. Quando ficamos ressentidos, já deixamos de viver. Maravilha de interpretação. E o bonito da poesia é que se tu sabe ler, tu sabe fazer as vírgulas e os pontos. Eu sempre dizia assim, professor, com os meus filhos, inclusive... E tu vê que não é um conteúdo de graça, né? É um conteúdo que... Essas são as minhas poesias, são pequenas, mas dizem coisas. Exatamente. Não, e por isso que eu dei de presente para a minha audiência. E eu sempre dizia para meus filhos assim, professor, a vírgula é para te respirar. O ponto é para te se acalmar. Né? Sim. Então, tu está lendo um livro, começa, por isso que a leitura é bom, porque tu está lendo um livro, tu tem que saber que quando chegar a vírgula é o momento de tu dar uma paradinha e segue. Tranquilo. Né? Então é bacana, eu gosto de poesia, acho a poesia bonita e gosto de, eu sou curioso, por exemplo, esse livro aqui, antes mesmo de chegar aqui para entrevistar o professor, eu já tinha lido sobre ele. Inclusive, os remédios para desinibir, se não me engano, foi remédio para desinibir, tá aqui. Tem várias coisas interessantes aqui, ó, gente. Tu que tá aí querendo presentear alguém, procura o professor Julião,
a Ibartesh. Depois nós vamos deixar o telefone dele. Eu deveria estar na Feira do Livro de Tramandaí, que vai acontecer mês que vem. Mês que vem, já te olhava. E deveria estar na Feira do Livro de aqui, Atlântida. De Atlântida. Então, então fica fácil. Você que gostou, que tem interesse em conhecer a obra literária do professor Julião Aybartesh, na Feira do Livro de Tramandaí ele vai estar expondo os seus livros, e também na Feira do Livro em Atlântida. Ainda não sei, nós não sabemos a data. É fevereiro, mas... fevereiro, né? Fevereiro, mas não temos a data bem definida. Mas, e Tramandaí, que é junho. Eu sei que geralmente é no friozinho. Não, vai ser agora, fevereiro também. Ah, vai ser agora? Vai ser agora. Eu achava que era lá pela metade do ano. A livraria me comunicou que vai ser agora. Não, olha aí. Professor, e como é que... E esses livros, só o senhor vende? Não tem... Só eu vendo. Para surpresa de muitos, eu já vendi 4.000 livros. Eu não saio assim oferecendo o meu livro. Para ele aqui eu ofereci porque ele me disse que a filha dele era estudante, e eu entendi que podia ser útil para ela. Está cursando faculdade, né? Esse livro pode ser útil para ela. E ele veio aqui e me comprou um livro. A guria viu, examinou e comprou os dois, eu acho, se não me engano. Os dois, esse aqui também. Para quem é estudante é maravilhoso. Mas tu viu aqui, os profissionais estão comprando livro. Por que esses profissionais estão comprando esse livro? Porque a escola deve na comunicação falada, em termos de aula. Estão devendo. A escola não ensina a comunicar. Sim. Ensina a ler, escrever, mas comunicar que as pessoas precisam, não ensina. E aí, olha, uma professora me disse, professor, dentro da sala de aula eu vou lá e falo com meus alunos, mas na reunião de professores não consigo falar. Sim. Não desinibiu. Essa aula de desinibição eu dava para todas as turmas, inclusive para os pós-graduados lá, quando eu dei curso de pós-graduação lá, dava para eles também, para desinibir, porque a gente traz de casa uma inibição que precisa ser removida. Sim. Quando é que a pessoa começa a ser inibida? A mãe está com o nenenzinho no colo aqui, aí a vizinha chega, dá-lhe um pouquinho e ele se gruda na mãe. Ele é inibido. Começou a gravar, que é inibido. Sim. A mãe já rotulou ele. Já rotulou desde inibido. Exatamente. Então, isso precisa ser removido, senão as pessoas custam para se soltar. Professor, e essa identificação aí do seu chapéu aí? Eu já percebi que o senhor está sempre usando um chapéu. Tem uma coleção. Eu faço uma variação de chapéu. Eu disse para ele assim, tem que tirar o chapéu, como é que depois vai passar na televisão aí, as pessoas não vão reconhecer se ele andar sem o chapéu. Mais ou menos eu dou uma combinada com a roupa, hoje como eu estou de branco aqui. De branco, colocou um chapéuzinho branco. A camiseta já é uma camiseta publicitária do Caolha. Na frente, nas costas, as costas... E essa faixa aqui, que ele está usando aqui é do Centro Literário, viu, pessoal? Isso aqui é do Centro Literário, isso aqui nós usamos lá, sempre, todas as reuniões a gente vai oficial. Sim. E eu divulgo o Centro Literário dessa forma, né? Sim. E aí o chapéu já é uma identificação. Sim. Já vem de bons anos aí. E já está sendo copiada. Sim. Tudo que dá resultado, os outros copiam. Tinha uma frase do Chacrinha, que eu não vou lembrar agora, que que copiar, não sei o que, ele falava uma coisa assim que eu não me recordo agora. Que não é feio copiar. Não é feio copiar. Coisas boas. As coisas boas, obviamente. Obviamente. Não é feio mas o Chacrinha foi autor de uma... Quem não se comunica se trumbica. Né? E ficou registrado. Sim. Virou a marca registrada do nosso do velho Chacrinha. Como é que está o nosso tempo aí? Falta 5 minutinhos, professor. Então, deixa eu aproveitar e te dar mais uma explicação para os teus telespectadores. A questão da articulação das palavras. Quando a pessoa que atende em balcão, que atende em repartição, que atende público, está tratando com uma pessoa de idade, ela tem que falar olhando para a pessoa. Exatamente. Para a pessoa ver a articulação. Porque todos nós, nessas alturas do campeonato, temos um grau de deficiência auditiva. Sim. E aí, pela articulação, as pessoas conseguem entender o que está sendo lido. Não dá para um funcionário falar com a pessoa olhando a gaveta lá, os documentos, e falando.
Não dá para professor escrever no quadro De de costa. costa para os alunos. Então, todas essas coisas assim, eu trabalhei com meus alunos, para eles saber como lidar com as pessoas. Outra coisa é o momento psicológico de desenvolver uma comunicação importante. Fazer uma reunião às 11h30, Quase próximo do almoço. todo mundo com fome. Exato. Não é o momento da... Não vai ser produtivo. Não vai ser produtiva. Então, tudo tem... Tu chega numa repartição, 5 minutos para ela fechar e tu quer informações, não vai ter as melhores informações. Não né? vai. O momento psicológico não é esse. Exatamente. Então, todos esses detalhezinhos precisam ser vistos se a gente quer comunicar bem. E o interessante é que as pessoas também têm que ter um pouquinho de consciência que atrás daquele balcão, daquela repartição pública, existe uma pessoa que tem família, Sim. que tem filho para pegar no horário na escola, tudo. que ele também tem vida, né? Claro, Tem vida. claro. E a gente sempre, eu como funcionário público a vida toda que fui, e eu sempre dizia, gente, estou aqui, quero lhe atender da melhor forma possível. Mas se o senhor puder vir numa outra hora, ou vir amanhã, eu vou lhe atender com o maior prazer. Mas agora é muito em cima do laço para mim lhe dar todas as orientações, e além do mais eu vou ter que ir lá no arquivo, vou ter que desarquivar o seu processo, trazer para minha mesa, analisar. Então eu não vou ter condições de fazer com eficiência, né? Isso é o que o senhor está falando, é uma coisa bem... Então eu tenho assim um resultado, uma felicidade muito grande, porque os alunos que passaram por aqui estão tudo bem nas redes de TV, tem na Globo, tem aqui na RBS uns 2 ou 3, tem em Brasília, foram para lá, tem um que foi para lá como repórter da RBS, se vestia como eu ensinei, né, uma postura assim, puxaram para o Ministério, tiraram da RBS, o cara está lá com a família dele já formada. Na Globo tem um também que está lá dirigindo, até autor dessa novela Fuzue, é criação dele. Sim. Né? E quando ele fazia um diagnóstico na primeira aula com os alunos, para ver como é que eles chegavam na sala de aula, e esse rapaz foi de uma criatividade incrível. Eu disse para ele, cara, se tu continuar assim, tu vai acabar na Globo. O cara tá lá, veio me visitar aqui. Olha veio que aqui legal. me visitar. Nós temos aqui na cidade, aqui em Tramandaí, tem filho, inclusive, da Célia, cabeleireira, que é um artista global aí, também da Rede Globo, que mora aqui na nossa cidade, aqui, gente. Então, às vezes tem pessoas, tem várias. Eu tenho uma amiga minha em Porto Alegre também, que a filha dela era aquelas dançarinas do programa do Faustão. Então, tem bastante gente que hoje estão aí né, ligados à arte, né, professor? Não sei se assistem o SBT aqui, o repórter André Har, do SBT, Sim. passou por esse laboratório aqui. E é um laboratório mesmo, né? Não, era um laboratório. Exato, Foi instituído um laboratório lá, Sim. com tudo que é tipo de microfone, câmera, tribuna ali. Era aula mesmo. Sim, o que eu fiz aquele curso de oratório, eu já fiz 3, né? Mas o curso aquele de a arte de falar em público, né? A forma como tu te expressa, a forma como tu te posiciona com a mão. Sim. Não pode estar com a mão no rosto, tem que estar mais aqui nessa posição. Então, o começo desse gosto começou num curso de oratória da Carmen Viana, que era famosa no Brasil inteiro. do Rio de Janeiro. Não é do Rio de Janeiro. Fiz com ela o curso da Carmen Viana. Ela deu um curso no Colégio Rosário. Eu estava fazendo um serviço pela Previdência Social lá no Cristaleira. Olha, eu fiz no Rosário, mas não sei se foi a mesma época. 60 dias. Sim, no meu não foi tão longo assim. Não, 60 dias não, 60 horas. 60, sim. 60 horas. 60 horas eu fiz. Carmen Viana. Carmen Viana. A origem disso aqui. Olha que bacana, eu fiz com a Carmen Viana. Mora no Rio de Janeiro, inclusive acho que eu devo ter até o WhatsApp dela aí. Maravilhosa. Gente, e o programa Atualidade tem que terminar, tem que encerrar por aqui, porque na TV a gente tem toda a programação aí da Rede Litoral de Televisão, somos filiados à Gazeta de São Paulo, então nós estamos dentro da Gazeta, dentro da programação da TV Gazeta. E o programa Atualidade, hoje nós estamos também no canal 681 em HD da Claro TV. Hoje conversando aqui com o professor Julião Aibarteche, escritor, professor universitário, professor estadual, hoje aposentado, mas morador de São Leopoldo e também aqui de Tramandaí, aonde vai estar presente, gente, olha, prestem bem atenção, na Feira do Livro, aqui de Tramandaí, só nós não sabemos a data certa, vai ser em fevereiro, e também na Feira do Livro de Atlântida.
também ainda com data a ser designada, não sabemos a data. Então fiquem ligados nessas 2 feiras do livro, onde vocês vão poder conhecer a caolha, poderão conhecer também É Assim Que Se Fala, e também poderá conhecer Escrever Bem, Ler em Voz Alta, Falar Sem Inibições, ao alcance dos alunos e de você também. E o programa Atualidade fica por aqui, agradecendo ao professor Julião Aybar Tesch. Eu que agradeço. Por nos dar essa oportunidade, professor, de conhecê-lo e também de levar para a nossa audiência um pouquinho. Dizer para os teus telespectadores que prestigiem esses programas feitos que são verdadeiros, não é a base do comercial, são verdadeiros. Prestigiem esses programas. Exatamente. Eu tenho prazer de dar entrevista para o programa de vocês. Muito obrigado, professor. E você que não conseguiu assistir o nosso programa aqui na nossa Rede Litoral de Televisão, o programa daqui um pouquinho já vai estar disponível lá no canal no YouTube. É só entrar lá, Marcos Figueiró, e o programa estará lá para que você possa compartilhar e viralizar esse programa com seus amigos, com seus familiares, enfim, certo? Vamos lá prestigiar na Feira do Livro de Tramandaí e também de Atlântida o professor Julião Aybar Tesch. E nós ficamos por aqui. Até o próximo final de semana, até o próximo sábado, com o programa Atualidade, com Marcos Figueiró, com um novo convidado, uma nova convidada aí, trazendo mais informações. Tchau, pessoal! Atualidade com Marcos Figueiró.